Eu queria dizer que essa semana o Brasil ficou estarrecido, completa-se 2 anos de governo Temer, e a tentativa de fazer um slogan deu uma atrapalhada sem tamanho, uma história de 20 anos em 2, mas como se o Brasil tivesse voltado 20 anos. Mas não é para brincar, não é para fazer nenhum trocadilho. A situação realmente do país piorou muito. E eu não sei como houve ainda uma tentativa de uma solenidade para celebrar 2 anos de um governo que piorou a vida das pessoas, que não entregou nada, nem de longe, aquilo que prometia. A situação do país está muito pior, a situação dos brasileiros também está pior, as incertezas são maiores e, lamentavelmente, só quem ganhou nesse período foram os que apostaram nessa jogatina de compra e venda de patrimônio brasileiro por preço de banana. Eu espero que, no futuro, os rigorosos auditores que viram numa questão contábil do governo da presidente Dilma um crime, com o falso impeachment, possam, aí sim, com base, com substância, com elementos, possam questionar, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, seja os órgãos de controle todos, essas vendas, esse verdadeiro assalto que o Brasil tem experimentado. A própria Petrobras, agora falaram, deu um lucro de 7 bilhões, uma farsa. Mais de 6 bilhões são oriundos de venda, de entrega de patrimônio do povo brasileiro. E olha que o preço do petróleo aumentou, e olha que eles abusaram com mais de 15 aumentos do preço da gasolina, olha que pegaram o bujão de gás de R$ 38,00 no meu estado, em algumas regiões, está custando R$ 100,00. As pessoas tendo que voltar para o carvão, voltar para a lenha. Foi isso que eu ouvi no Rio Tejo, no Rio Juruá, no Rio Envira. É isso que tenho ouvido na Restauração, em Taumaturgo, em Porto Valto, em Cruzeiro do Sul, andando nos bairros, conversando com as pessoas, parando para ouvir os comerciantes. É esse país que agora, ontem, uma notícia triste, não sei como querem comemorar o aumento da mortalidade infantil, crianças entre 1 a 4 anos, 1 mês a 4 anos. A mortalidade infantil no governo Temer aumentou em 11% no ano de 2016, fora ainda os dados de 2017, presidente Randolph. Estavam lá tentando comemorar o governo. O percentual de crianças menores de 5 anos em desnutrição também aumentou e chega agora a 13%. 13% de crianças desnutridas. Nós experimentamos, durante o governo do presidente Lula, e aqui não tem presidente Lula, uma pessoa que deu talvez a mais importante contribuição para o país, quando fez a inclusão de milhões de brasileiros, quando gerou 20 milhões de emprego, com o primeiro mandato da presidente Dilma, com carteira assinada, quando criou o programa Luz para Todos e tirou da escuridão milhões de brasileiros e fez a indústria brasileira crescer, os empresários ficarem mais ricos, os comerciantes venderem mais. Agora, nós estamos diante de 13 milhões de desempregados. Fizeram a famigerada reforma trabalhista e nós ganhamos. Agora temos 1 milhão de brasileiros que tinham carteira assinada, agora estão trabalhando sem carteira assinada. Esse é o resultado do impeachment, do golpe, dessa intervenção que rompeu com o Estado Democrático de Direito, lamentavelmente com a conivência de setores do Judiciário, que seguem afrontando o bom senso brasileiro com um falso moralismo, com condenações seletivas e com uma justiça cheia de parcialidade. Eu trago esses dados porque hoje saiu também dados da economia.
venderam a ideia de que esse ano o Brasil cresceria de 2,5% a 3%. Mentira. Nós estamos em maio, metade do mês de maio. Sabe o que é que aconteceu agora? Uma queda no PIB, que somado com o primeiro trimestre e o segundo, nós temos uma possibilidade real de termos crescimento negativo do país esse ano. O dólar está agora quebrando recordes. E aqueles que seguravam placas, tira Dilma, porque eu quero voltar para a Disney, eu quero ir para Miami, agora vão ter que falar mal do governo que eles puseram no palácio sem passar pelas urnas. É um absurdo, é uma insensatez. E eu devo dizer, com todo o respeito, estão tirando o direito do brasileiro de fazer um churrasco no fim de semana e convidar os vizinhos ou os parentes, porque as pessoas estão com menos dinheiro agora. Isso tudo resultado desse desastre dos últimos 3 anos. Desastre. As pessoas compraram um carrinho, o carrinho está na garagem porque não tem dinheiro para pagar a gasolina cara, que aumentou muito de preço. Porque diziam que o salvar a Petrobras, estão saqueando a Petrobras, estão cometendo crime. E agora o maior deles é tentando privatizar na marra o sistema Eletrobras, tentando entregar por preço de banana. E dizem que quem está negociando, os que estão na linha de frente, senador Randolfo, outro dia Vossa Excelência fez um pronunciamento aqui, e eu também endossei, dizem que estão fazendo negócio para receber mesada por 30 anos. Dizem que as pessoas, ou algumas pessoas que estão na linha de frente dessa negociação da privatização da Petrobras, vão receber mesada pelos próximos 30 anos. Eu queria ver o Ministério Público apurando, eu queria ver o Tribunal de Contas da União apurando, eu queria que nós tomássemos o bom senso e dizer, esse governo não tem condição de fazer nenhum processo de entrega, de venda, de negociação com o patrimônio brasileiro. Porque é um caso da polícia, da justiça. Vamos ser sinceros. As pessoas que tinham economia já se desfizeram dela, se endividaram mais, num cartão de crédito, num cheque especial, num empréstimo que não tem quem consiga pagar. Por isso que toda e qualquer pesquisa que se faz, como foi feita ontem, saiu uma, toda e qualquer pesquisa, os apoiadores do governo Temer estão caindo. A única coisa que aumenta nos apoiadores do governo Temer é a rejeição. Todos eles estão com rejeição já batendo perto de 60%. E todos aqueles que são contra o governo Temer, que estão nesse campo vinculado ao presidente Lula, a rejeição está caindo. É esse o processo que o Brasil está vivendo, de conscientização. As pessoas estão começando a entender que caíram numa armadilha, que alguns falavam em combate à corrupção, mas só para alguns, a lei não vale para todos. Só para cometer injustiça, como a que estão cometendo com o presidente Lula. E o mais grave é tirar dinheiro dos pobres. Estão tirando o Bolsa Família. Já foram 3.260 casas, famílias que tinham Bolsa Família, que agora não tem mais. Isso é um crime. Eu andei nos rios, eu converso com as pessoas dizem, poxa vida, a média do Bolsa Família é R$250 por família. Esse dinheiro não faz falta para o Palácio do Planalto nem para o governo, mas esse dinheiro é um complemento importante para as mães não ficarem da dependência, de acordar de manhã e não saber o que vai dar para um filho. E não venham me falar de que a esmola, que estão esmolando. A Dinamarca tem Bolsa Escola, só que lá é de 3 mil por aluno. A nossa precisa ter um valor melhor. Eu sei o quanto que vale para uma família pobre. Esse trabalho que o presidente Lula fez de dizer, olha, toda mãe, ele que passou fome, que veio da miséria com sua mãe, toda mãe precisa ter pelo menos garantido o café da manhã, o almoço e janta de seus filhos. Esse país é muito desigual.
36%, senador Dário, dos brasileiros têm menos dinheiro do que 1% dos que são mais ricos. A desigualdade no país é uma perversidade. Não tenho nada contra quem trabalha muito, vai acumular suas riquezas, não sei, mas não pode ser assim. Nenhum país do mundo dá certo assim. Mas quando nós vamos para o Nordeste, 45%, 1% dos ricos do Brasil tem mais dinheiro do que 45% do povo nordestino. É terrível. É terrível. Isso gera violência, isso gera infelicidade, isso destrói a possibilidade de sermos um país justo, abençoado por Deus, onde um olha para o outro, estende a mão, onde um abraça o outro. É disso que nós estamos falando. É um crime, e eu estou entrando com requerimento, querendo saber as causas desses cortes do Bolsa Família. Nós chegamos a ter 110 milhões de passagens aéreas sendo vendidas no Brasil. Agora, 30 milhões de pessoas deixaram de andar de avião. No meu estado, até 2 anos atrás, 380 mil passagens por ano, agora são 330, 50 mil passagens deixaram de ser emitidas no ar, ou seja, 50 mil viagens deixaram de ser feitas. Pessoas que levavam sua família para o Nordeste, todo ano, alguns até por direito 2 vezes por ano. Quem levava 2 vezes está indo só uma. Quem ia uma vez, agora está fazendo isso a cada 2 anos. Isso não é justo. As pessoas não terem o direito de melhorar de vida. Esse é o resultado da política ruim. E eu digo, não sei como vão ficar aqueles que apoiam o governo Temer no meu estado. Apoiam, endossaram essas medidas que tiram dinheiro do bolso das pessoas, que faz as pessoas piorarem de vida. E não adianta disfarçar. Hoje um cientista político estava dizendo, a taxa de rejeição do Temer vai danificar seus aliados. A turma do PMDB, do meu estado, do PSDB, dos partidos que apoiam o Temer, vão ter que prestar conta para a população, porque cada piora que a população do meu estado teve, nos últimos anos, é em decorrência desse governo, que está tirando o direito das pessoas. Estavam prontos para impedir, inclusive, das pessoas se aposentarem. De trabalhadora rural, de trabalhador rural, que merecem um tratamento diferenciado de não ter acesso a uma aposentadoria. Então, eu queria, senhor presidente, concluir, dizer que vou voltar a esse tema, porque ou nós trabalhamos essa questão que é fundamental, não tem nada mais importante do que a gente tentar fazer com que os brasileiros, as brasileiras, as famílias tenham a dignidade. O Brasil tinha saído do mapa da fome, isso foi grande obra do presidente Lula. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil estava vencendo a mortalidade infantil, agora cresceu a mortalidade infantil. O Brasil tinha resolvido o problema do desemprego, agora voltou o desemprego com 13 milhões de pessoas. E a consequência, as matanças nas cidades, a violência que todo mundo, em qualquer lugar, hoje fica com medo, trancado nas suas casas. O Ceará, Fortaleza, senador Randolfo, 5 mil mortes por ano. Sabe o que é que acontece? O lugar que mais tem carro blindado do mundo, proporcionalmente, é Fortaleza. Quem é que pode ter um carro blindado? Os ricos. E os pobres? O risco de levar uma bala, o risco de levar um tiro, o risco de morrer. Então, o número de pessoas perambulando pelas ruas de São Paulo, depois de 25 anos do governo, perambulando, 350 mil pessoas não tendo onde morar, tendo que invadir prédio que cai e mata as pessoas. Então, senhor presidente, eu queria concluir dizendo o seguinte: houve muita intolerância da classe média alta, de setores da classe A e B no Brasil, mas os dados do IBGE mostram que, em 2017, 900 mil pessoas da classe A e B, ou seja, dos mais ricos, ficaram mais pobres. Só quem está ganhando muito no Brasil atualmente é os que já eram muito ricos. Então, aquela classe média que achava, classe média alta, aqueles que estavam lá
numa situação de conforto, que achavam que ajudar os pobres era ruim, que o governo Lula era ruim, agora estão vendo aquele remédio que eles achavam que estavam pondo no Palácio Planalto virar veneno e pagando caro. 900 mil pessoas deixaram a posição que estavam, de melhor condição de vida, e pioraram também. Ou seja, o atual governo, o governo Temer, o governo do golpe, o governo do impeachment, é ruim para todo mundo, a não ser para aqueles que estão assaltando o Brasil, para os sócios que estão aí com negócios internacionais, comprando a preço de banana o patrimônio do povo brasileiro. Por isso que eu faço a denúncia. O ideal mesmo, já que nós estamos tendo uma ação, uma situação de um protagonismo exagerado, fora da lei, de parte do judiciário brasileiro, que nós tivéssemos algum juiz, algum membro do judiciário, membros do Ministério Público, adotando uma medida que proibisse esse governo, que é absolutamente ilegítimo, de vender o patrimônio do povo brasileiro, que proibisse esse governo de tirar aquilo que é um direito do brasileiro, de poder ter o seu dinheirinho, de poder comprar suas coisas, de poder sustentar a sua família, de poder viajar, de poder comprar um carro, poder comprar uma moto, de poder ter uma vida digna. Até que nós tivéssemos a eleição e, depois da eleição, o povo brasileiro tivesse o reencontro com a democracia, com alguém eleito a partir do que falasse antes das eleições, para a gente sair dessa situação vexatória, vergonhosa, que o Brasil se meteu, que, inclusive, aquilo que eles falavam que ia resolver e que articulistas econômicos falavam em verso e prosa, agora tem que engolir a seco, porque com a queda do PIB agora, com o aumento do dólar, a situação econômica do Brasil se agrava. E eu não sei quem eles vão culpar agora, a não ser eles mesmos, que levaram o Brasil para esse fundo de poço. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Eu cumprimento a Vossa Excelência, os colegas que estão aqui e a todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado no Brasil e especialmente no meu estado.